Primeiramente, bom dia, professora. Como é que você está? Eu quero ponto, hein, professora? Eu vou falar um pouquinho das comidas típicas dos Estados Unidos. Vou falar de 10. Igual, professora, é fácil demais associar as comidas típicas dos Estados Unidos com fast foods e congelados. Afinal, aquelas cenas de vida de escritório com almoços rápidos na forma de hambúrgueres e cachorro-quente não saem dos filmes americanos. Pô, professora, filmes e séries é o que mais tem isso, professora. Tem muito, 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 muito. E, professora, quem tem essa mania dos fast foods também, dos Estados Unidos, é bem influenciada pela pré-colonização até os imigrantes asiáticos e latinos e europeus que tornaram o país a sua casa. É bem comum eles comerem isso. Porque eles já... Agora eu vou falar um pouquinho das histórias das comidas típicas americanas. Os costumes alimentares e pratos típicos norte-americanos são o resultado de mesclas de costumes e ingredientes de outras culturas. Dos índios que viviam no território americano, a culinária dos Estados Unidos herdou o uso de milho, dos grãos mais consumidos e presentes na mesa dos norte-americanos até hoje. Da onda de imigrantes da Itália que chegaram no país ao longo do século XX, está a forte presença de massas. Professora, essa forte presença de massa também é muito presente no Brasil. Você pode ver que tem muitos lugares que vende massa aqui no Brasil. É comum ver diversos restaurantes italos-americanos, isso quer dizer restaurantes italianos e americanos, nas ruas das principais cidades dos Estados Unidos. Não é à toa que praticamente todas as ruas de Nova York, que, por exemplo, tem ao menos uma pequena pizzaria, já por conta da forte imigração de mexicanos, é bem comum vermos tacos e burritos serem consumidos em food trucks de São Francisco, por exemplo. Agora eu vou falar das comidas típicas em si. A primeira colocação dos pratos típicos dos Estados Unidos não podia faltar. Essa aqui deve ser a mais consumida. O hambúrguer. Puxa, o hambúrguer é muito gostoso. Eu adoro o hambúrguer, hein, professora? Nunca duas fatias de pão recheadas com carne no meio representam tanto os costumes alimentares dos americanos. Os recheios e condimentos adicionais ficam a critério de cada pessoa e da oferta das lanchonetes, mas fato não existe restaurante no EUA que não ofereça uma variação de hambúrguer, seja o mais baratinho ao mais cheio de condições instrutivas. Agora a professora vai falar do segundo melhor, o hot dog, cachorro quente, professora, cachorro quente. Sim, você já imaginou de social a pasta na mão e um pedido do cachorro quente de rua no meio de Brooklyn, em Nova York? Meu Deus, Brooklyn, nunca sei nem falar essa palavra. A imagem das barraquinhas nas principais praças e acessos do centro da cidade é quase unânime para qualquer um que já assistiu um filme que passa em alguma cidade grande norte-americana. O cachorro-quente pegou a carona nessa onda também. É um dos pratos mais típicos dos Estados Unidos. Agora, professora, eu vou falar da carne com purê de batata e vegetais. A steak, a carne, delícia. Sabe o nosso arroz e feijão? Para os americanos, uma refeição bem comum é a porção de carne vermelha, o que nada mais é do que bife frito ou grelhado. Que delícia! Eu tô com fome, professora.
com uma porção de vegetais, normalmente brócolis ou ervilhas. Já não gosto muito. Com purê de batata. Só que prefiro carne grelhada. O típico jantar na cultura americana, por vezes, o steak bovino a carne bovina, tá bom, teacher? É substituído por carne e frango ou vegetais por milho, mas nenhuma variação se distinta muito desse prato base. Peru marinado ao molho de cranberry. Essa aqui é a famosa refeição de gala dentre as comidas típicas dos Estados Unidos. Historicamente, o peru assado marinado com molho de cranberry é a refeição mais simbólica da cultura americana. Ela é o prato típico que marca as comemorações do Dia da Ação de Graças e o feriado da origem do século feriado que tem origem no século XVII, e assim como o Natal tem raízes culturais fortes por propor uma refeição entre famílias e amigos para estabelecer ao ano que passou. Biscuits and Gravy. O Biscuits and Gravy, na tradução literal biscoitos e molho, é um dos pratos mais populares do café da manhã rapidinho dos Estados Unidos, principalmente nos estados do sul, nos estados que é mais pro sul dos Estados Unidos. Os biscuits and gravy nada mais que 2 biscoitos de massa cobertos em molho de carne. Delícia, teacher, meu Deus, vou passar mal de carne. Ou uma variante chamada de Samuel, feito de salsichas de porco, de farinha branca e leite. Algumas receitas apresentam pedaços de bacon ou linguiça e pimenta do reino. Enfim, o prato, a mistura da tradição de churrasco do sul dos Estados Unidos. Logo a primeira refeição do dia. Panquecas. Um café da manhã, eu acho. Eu acho que é panquecas, é um café da manhã dos Estados Unidos. Diferente das panquecas que fazemos no Brasil, a panqueca americana é aberta e na maioria dos casos é coberta com um molho doce com mel. É o tradicional vindo direto do Canadá, maple syrup. A panqueca é uma das comidas típicas dos Estados Unidos, perfeitas para o café da manhã. Aliás, se você alguma vez ficou hospedado em um hotel na América do Norte, já deve ter visto aquela maquininha que assa uma panqueca na hora e leva a massa arredonda e fofinha até seu prato com um trilho. Fiquei mais estimado com o processo. Que gosto! Barbecue e ribs. Costelinha. Ai, caraca. Professora, barbecue com ribs. O barbecue com ribs é a famosa costelinhas de churrasco. São um pouco diferentes do que temos aqui no Brasil. Os cortes das carnes podem levar horas para serem assadas, por serem feitas em fogo baixo. E assim como os biscuits and gravy têm forte ligação com o sul dos EUA. Nos estados sulistas, o prato é uma tradição que está sempre presente nos restaurantes locais. Comumente preparado em festas. Professora, é festa? Pô, imagina ter uma dessa aqui. Entendeu? E mais uma coisa, professora, só uma curiosidade, não vá em churrascos americanos esperando picanhas. Vai ter, isso, não vai ter picanha. Pô, vai ter uma saudade se eu for morar um dia nos Estados Unidos e não tiver picanha. Apple pie. A teacher sabe que é apple pie, eu sei, eu estudei isso. Não poderia faltar um doce tradicional. E nada mais americano e típico dos Estados Unidos que um apple pie. Ou uma torta de maçã. Diferente das tortas feitas aqui no Brasil,
O jeito do americano de fazer a torta doce é bem naquele estilo que você deve ter visto em um desenho do pica-pau na forma de ferro, uma massa espessa por cima e cheia de recheio cremoso no meio. E professora, clam chowder, não sei falar. O clam chowder é uma sopa cremosa feita com mariscos, carne de porco, alho, cebola, batata e muita consumida em Massachusetts. Os mariscos são os pescados na costa e tornaram um marco tradicional da culinária dos Estados Unidos, principalmente entre os moradores da região de Boston. Grab cake. O grab cake é um bolo de caranguejos. Sim, senhor. Os bolinhos salgados são muito consumidos em Nova Jersey e Delany, Maryland, e passaram a fazer parte da culinária dos Estados Unidos ainda no século XIX. Professora, parece que estou vendo aqui. Parece ser delícia. Então, professora, essa foi a minha apresentação. Eu espero que você tenha gostado. Professora, vai no meu canal no YouTube depois. E tchau. Fui!